Olá, meus amigos. Aqui é Ricardo Rodrigues, contador, sócio da Quality Count Assessoria Contábil, e eu vou gravar um conteúdo explicando um pouco das regras do imposto de renda deste ano da pessoa física. Estávamos aguardando, né, ansiosos pelas regras atuais. Todo ano surgem coisas novas, muda algumas coisas e nós tínhamos que aguardar a liberação da Receita Federal. E ontem houve uma coletiva de imprensa do pessoal da Receita Federal e do governo para explicar as regras. Então vamos lá, rapidamente. Vou dar uma geral aqui para os nossos clientes, nossos amigos e pessoas que nos acompanham aqui no YouTube, Facebook e Instagram. Qual que é o prazo deste ano? Inicia-se segunda-feira agora, dia 17 de março, a partir das 8 horas. E encerra no dia 30 de maio, ok? 30 de maio, salvo engano, é uma sexta-feira, não é dia 31. Isso, 31 é sábado. Então, o governo estabeleceu no dia 30, sexta-feira, às 23h59, é o horário máximo. E aqui eles colocaram, eu peguei alguns prints dessa coletiva para justamente poder orientar os clientes em relação a essas mudanças. E aqui foi todo o andar aqui da carruagem, né, em relação à publicação da instrução normativa, que foi hoje mesmo, né, já publicou. Liberação do programa, hoje já liberou, inclusive eu já fiz o download do programa 2025. Já estamos preparando aqui tudo, né, deixando tudo em ordem para atender os nossos clientes. Quando eles vierem com a documentação, já está tudo pronto, tá bom? 17 de março começa as transmissões e 1 de abril eles vão implementar o MIR. MIR é um aplicativo dentro do site da Receita Federal onde você consegue preencher a declaração também. Tá? Eu aqui no meu escritório a gente faz pelo programa PGD. Por quê? Porque eu tenho todo um backup, gero arquivo para o cliente, gero backup, gero PDF, eu acho mais prático. Mas existe a possibilidade de fazer pela internet mesmo a declaração. O que mais que nós temos? A obrigatoriedade de entrega. Então aqui eles passaram as regras gerais, né, que já existiam, e quais são as pessoas que têm condições de usar o formato pré-preenchido, né? A declaração pré-preenchida que você pega na Receita Federal mesmo, puxa os dados, a gente usa essa ferramenta. Eu entro na Receita Federal com a procuração que eu tenho, né? Eu peço para os meus clientes fazer uma procuração para o Ricardo, contador, eu sou responsável por essa demanda aqui no escritório. Todo mundo faz a procuração para o meu CPF e eu consigo puxar as informações da Receita Federal. E essas informações são bem interessantes porque a gente consegue já pegar, né, informações para conferência, coisas que às vezes o cliente não lembra que tem, a gente lembra, ó, tem tal coisa, tem essa despesa, tem esse rendimento que você teve dessa empresa. Então a gente consegue ajudar o cliente, o contribuinte, cliente nosso, a não cair na malha fina, tá? O que mais que nós temos aqui? A obrigatoriedade. Quem teve rendimentos tributáveis de 33.888, o ano passado era 30.639, então aumentou. Então pessoas que receberam até 33.888 é isento, não precisa declarar, não é obrigado. Ah, Ricardo, mas eu posso declarar? Pode. Eu tenho muitos clientes que não é obrigado, mas declara para manter um histórico, para manter o patrimônio declarado bonitinho, enfim, para comprovação de renda. Os bancos pedem muito, né? Que, manda a sua declaração. Aí você fala, não tenho, não sou obrigado. Você não vai ter como informar isso para quem pedir. Então, é importante, mesmo que você seja isento, você tem a opção de entregar. Alterou o limite da receita bruta à atividade rural, que era quem tem atividade rural, aqui na metrópole é mais difícil, mas mais para o interior de São Paulo, né, onde tem atividade de campo, muita gente ainda
tem a obrigação de declarar porque teve rendimentos, receitas superior a 169 mil. Era 153, mudou para 169. Inclui obrigatoriedade para quem atualizou bens imóveis ganho de capital. Então, assim, pagando ganho de capital. Então, quem teve o ano passado, 2024, ganho de capital na venda de imóvel, carro, qualquer bem, normalmente é mais imóvel. Você vende o imóvel, há uma alteração, né? Um ganho de capital. O que é o ganho de capital? Comprou por 100 e vendeu por 200. Essa diferença a gente chama de ganho de capital. E aí você gerou imposto a pagar, tem que declarar, você é obrigado a declarar. Também, quem teve, isso aqui é novo, ó, inclui obrigatoriedade para quem oferiu rendimentos no exterior, de aplicações financeiras, lucros e dividendos. Então, se você é brasileiro, você declara, você é contribuinte aqui no Brasil, mas você tem uma aplicação financeira nos Estados Unidos, na Europa, qualquer país. Eu tenho vários clientes que têm aplicações lá fora. Quando a pessoa tem um rendimento, ela é obrigada a declarar. Tá? Inclusive, existe agora campo próprio para informar esses rendimentos de aplicações financeiras. E as demais obrigatoriedades normais, tá? Quais são elas? Eu vou apresentar aqui para vocês. Obrigatoriedades, além do rendimento tributável, quem teve rendimentos isentos acima de 200 mil. O que é rendimento isento? Lucros de dividendos de empresas, saque do fundo de garantia, indenizações trabalhistas, verbas indenizatórias, indenizações de seguro de vida. Então, são alguns rendimentos, poupança, né, um rendimento isento. Então, são alguns rendimentos que você teve durante o ano acima de 200 mil, você é obrigado também a declarar. Da atividade rural nós já falamos. E patrimônio. Quem tem um patrimônio, o que é patrimônio? Conjunto de bens, imóveis, veículos, aplicações financeiras, que mais? Qualquer bem que esteja na declaração e que o total some 800 mil reais, você é obrigado a fazer. Tá? Se você também morava fora do país e passou a ser residente em 2024, você também é obrigado a declarar. Ganho de capital, né, como já falei, ganho de capital, quem vendeu imóvel ganho de capital. Operações em bolsa acima de 40 mil. Então você teve operações em bolsa durante o ano todo acima de 40 mil, você também é obrigado a declarar. Tá? E lembrando, né, que desde 2019, informar o CPF dos dependentes é obrigatório. Ok? Então essas são as obrigatoriedades. Vamos voltar aqui na apresentação com as regras. Aqui o pessoal da Receita mencionou, informativo, né? A previsão deles é receber 46 milhões e 200 mil declarações, ou seja, pessoas contribuintes, pessoas que declaram, né, o imposto de renda. É bastante declaração. Né? E aqui tem todo o histórico. O que mais? Aqui ele dá a informação por região, né? Então aqui nós temos São Paulo, que representa aí quase um terço das declarações do Brasil inteiro, está tudo em São Paulo. 14 milhões de pessoas declaram. Bom, Ricardo, quando vai ser a restituição? Os lotes. Lotes. Primeiro lote, dia 30 de maio, tá? Agora. Segundo lote, 30 de junho. Aí vai, todo final, último dia do mês, ok? Até 30 de setembro, os lotes de restituição. Mas muita gente fala, Ricardo, mas eu não recebi até 30 de setembro. Se você não recebeu, é porque você está na fila ou sua declaração está na malha fina. Declaração na malha fina significa que tem pendência. Quando é cliente da Quality, nossos clientes, a gente já vai atrás, já resolve, já corre atrás dos documentos, apresenta o documento, enfim, nós já entramos com a regularização, ok? Mas, se você não recebeu, sua declaração não está na malha fina e você não recebeu até o lote do dia 30 de setembro, então fique tranquilo, porque a Receita gera lotes residuais. Então, outubro sai outro lote. Então, esses são os lotes oficiais. Mas depois eles continuam pagando em lotes subsequentes aí para pagar todo mundo, tá bom? Aqui a consulta, né, na página da Receita, você consegue acompanhar. E é bacana, quem tem restituição, a gente, aqui da Quality, a gente faz um monitoramento.
Então, todos os meus clientes fazem a procuração para o meu CPF. Eu tenho um software que monitora o andamento da declaração, se ela está na malha fina, se ela recebeu restituição, se foi pago, se não foi, a gente consegue monitorar. Tá? Então, esse é um trabalho que está dentro do nosso serviço de entrega de declaração, que é bem legal. O cliente fica bem tranquilo, porque eu vou avisando, à medida que vai tendo qualquer mudança, eu aviso os nossos clientes. Bom, quais são as prioridades de pagamento dos lotes? Aqui a prioridade é a seguinte, quem tem, isso aqui é novo, né? Maior prioridade para quem simultaneamente utilizou pré-preenchida e optou por Pix. Então isso aqui, claro, se você coloca para receber com Pix, você tem prioridade, né? E se você entregou pré-preenchido, também é uma prioridade, tá bom? Agora, por lei, quem que é obrigado a receber primeiro? Quem tem idade superior ou igual ou superior a 80 anos, que é igual ou superior a 60 anos com deficiência, portador e moléstia grave, é o segundo grupo que tem prioridade. Quem é professor, tem uma renda, a maioria da renda é de magistrado, ou seja, professor. Aqui nós já falamos, né? Utiliza pré-preenchida e restituição por Pix. E depois, claro, quem entrega primeiro. Então, desse grupo todo, quem entrega primeiro, recebe primeiro. Tudo bem? Vamos continuar. Então, assim, quanto mais rápido entrega, melhor é, porque você passa a ficar já na fila, né, de recebimento aí. Então, esse grupo é pago primeiro e depois quem entregou primeiro aí tem essa vantagem, né, de receber antes. Bom, aqui é sobre declaração pré-preenchida. Como eu falei, aqui nós não fazemos pré-preenchido, porque eu fico sem documento para apresentar para os meus clientes. Se eu faço a declaração pré-preenchida, na verdade eu uso um pré-preenchimento porque eu entro na Receita, puxo todos os dados do meu cliente, todos os dados que a Receita já tem, rendimentos, despesas médicas, despesas com médico, dentista, o sistema já puxa, os bens que já estão na Receita do ano passado, vem também. Então eu já faço mais ou menos uma pré-preenchida, só que eu faço dentro do programa da Receita, para que eu possa gerar para todos os clientes arquivo PDF, o arquivo cópia de segurança. A gente tem toda a condição de ter esse backup. Eu faço backup, pessoal, só para vocês entenderem. Aqui na Quality a gente faz um backup de 10 anos. Por lei é 5, né? Por lei é 5 anos. Essa é a regra normal devido à prescrição tributária de 5 anos. Mas eu faço um backup de 10 anos. Então, assim, para ter esse backup eu tenho que ter a declaração em sistema, né, dentro do programa mesmo da Receita Federal. E aqui eles falam que 57% das pessoas estão entregando de forma pré-preenchida. Praticamente mais da metade já entrega nesse formato. Ok? Aqui a gente já comentou, né, sobre a entrega. Bom, aqui as informações, o pré-preenchido, quem vai entregar direto lá no site da Receita só vai conseguir começar a entregar dia 1º de abril. Embora o prazo comece agora segunda-feira, dia 17, para quem faz dentro do programa, eu já vou fazer um programa, então as pessoas que me procurarem já nessa semana já vou entregar. Mas quem for fazer pré-preenchido só vai conseguir iniciar dia 1º de abril, porque a Receita ainda não arrumou o sistema dela ainda lá. Eles ainda estão arrumando, configurando alguma coisa, então não está liberado ainda, tá bom? E aqui são todas as funcionalidades também, que é a mesma do programa. Quais são as funcionalidades que já estão disponíveis no formato pré-preenchido. Quais foram as mudanças que ocorreram a partir deste ano, tá bom? Exclusão dos campos. Então, o título do eleitor era um campo que ninguém preenchia. Eu mesmo tenho vários clientes que eu não tenho, porque eu não tinha esse dado. Os clientes que me encaminhavam o título, eu colocava na declaração. Mas normalmente ficava em branco e também não dava nenhum tipo de problema e exigência. Então, a Receita percebeu que é uma informação totalmente inútil para fins de imposto de renda. Então, eles tiraram fora. Ainda bem, graças a Deus. Também consulado e embaixada, quando reside no exterior. Então, quando a pessoa reside no exterior, é obrigado
a mencionar aqui o consulado, a embaixada. Era um campo também que, né, pouco se usava. Número do recibo da declaração anterior, também era um campo que você tinha que colocar lá dentro o número do recibo do ano anterior. Era um campo que às vezes a pessoa não achava. Quando eu faço a declaração, no meu programa, ele puxa automaticamente o recibo. Então, para mim, eu não tinha problema com isso. Mas muita gente reclamava. Por quê? Perdi a declaração do ano passado, não achava. Ou quando o cliente vinha e me procurava, Ricardo, faz para mim esse ano. Eu falava, cadê a do ano passado? Ah, não tenho, não achei. Dava problema. Então, graças a Deus, a Receita tirou fora esse campo do número do recibo da declaração anterior. Mudança na ficha de bens e direitos. Bens classificados em outros bens. A gente tinha até o ano passado um código chamado outros bens. Então a gente colocava tudo ali que você não achava o código correto, né? Você lançava ali. A Receita agora ela ampliou vários códigos, criou 6 novos códigos, né? Holding, garagem, leasing. Eram códigos que nós não tínhamos no programa. Aí você jogava tudo para outros bens. Então, outros bens vai deixar de existir. Você é obrigado a reclassificar por um código correto. Quem tem que se preocupar é o contador, tá? Sou eu, não é você. A não ser que você for fazer em casa, é a sua declaração. Mas essa preocupação aqui é nossa, é de quem faz a declaração. Tem que se preocupar em colocar o código correto, né? Então a gente vai ter que sempre buscar o código de bem. Se é veículo, código de veículo. É casa, coloca o código de casa, residência, apartamento, joia, enfim, cada bem você tem o código correto ali. 13 bens tiveram nome ajustado. Então era nome que tinha lá no código que você não identificava bem. Para que serve isso? Que bem que é esse? Então agora a Receita deixou identificado de forma mais clara, com uma nomenclatura fácil da gente entender o que é aquilo, tá bom? Que mais? 3 códigos foram extintos porque não tinha utilização nenhuma, só atrapalhava. 11 bens passaram a ser exclusivos no Brasil, não podem no exterior. Então existem bens, por exemplo, algum tipo de aplicação financeira que só tem aqui no Brasil. Então a pessoa às vezes colocava o código e colocava que era em outro país, colocava por engano, por equívoco, que era em outro país. Então a Receita acabou com isso. Esse bem só pode ser colocado que é dentro do país. São algumas mudanças que tiveram aqui no programa, tá, da Receita Federal. Rendimentos no exterior passaram a ser tributados de forma definitiva, com alíquota de 15%. O que é isso? Quando nós tínhamos clientes, temos, né, que tem rendimento lá fora, não importa o tipo de rendimento, qual é a origem, mas ganhava lá fora, o que tinha que acontecer? Nós tínhamos que todo mês calcular um imposto para ele pagar como se fosse um carnê-leão, né? Gera um imposto mensal e a gente tem que declarar isso que pagou todo mês, direitinho, para poder agora na declaração de ajuste anual fazer todo o acerto, a apuração final. O que você deve menos o que você pagou, o saldo a pagar ou a restituir. Agora não, agora os rendimentos do exterior, eles não são pagos mensalmente. Agora eles são lançados de forma anualizada, entra nos rendimentos, soma-se com os rendimentos do Brasil e aí calcula-se o imposto, tá bom? Claro que os rendimentos que já foram pagos no exterior, nós temos alguns convênios entre países, né? Brasil com outro país. Então você abate o imposto que você já pagou lá fora e paga a diferença aqui no Brasil, ok? Então isso acontece, né? Então se lá fora é 10%, aqui é 15%, por exemplo, o rendimento no exterior aqui para o Brasil é a alíquota de 15%, fixa. Vamos supor que você já pagou 10% lá fora. Então quando chega aqui no Brasil você paga só a diferença na declaração, abate o que já pagou lá fora, tá bom? Fazem cálculo, geram demonstrativo detalhado. Então, esse cálculo é feito pelo programa. A gente só informa o rendimento, quanto já foi pago lá no exterior, e aí o cálculo é automático dentro do programa do valor que tem que pagar. Ok? Vamos seguir aqui para a gente caminhar. Aqui eles fizeram, né, uma demonstração sobre essa questão dos códigos, né? Então, existem códigos criptoativos. Aqui você tem que colocar o lucro e o imposto que já foi pago lá fora, no exterior, tá vendo? Então abriu-se um campo aqui embaixo, ó, não tinha antes. Então você coloca aqui
o bem que você tem e o valor que você já pagou lá fora. Isso vai lá para a ficha de rendimentos e também já faz o cálculo do imposto a pagar. Aqui eles fizeram uma demonstração na apresentação ontem, na coletiva de imprensa. Né? Por exemplo, aqui ó, eu tenho um bem, que é o item número 1, tipo AF é aplicação financeira. 10 mil reais, ó, ganho ou prejuízo. Isso aqui é o rendimento que teve. Ganho ou prejuízo, 10 mil. Não é o saldo que você tem na aplicação, é o ganho. Imposto devido, 15% aqui no Brasil, é 1.500. Eu já paguei 2 mil lá fora, então aqui eu não tenho que pagar mais nada. Ah, Ricardo, mas eu fiquei com crédito. Não, aí o que você pagou lá fora, você pagou lá fora. Não tem nada a ver com o Brasil. O Brasil vai pagar, você vai pagar 15%. Aqui, por exemplo, outra aplicação financeira. 10 mil reais de rendimentos que você teve, ou seja, um imposto de 1.500 reais. Imposto pago lá fora, não pagou nada lá fora. Então, vai entrar, né, os 10 mil, que é o rendimento, ele vai gerar esses 1.500, vai ser somado ao imposto que você tem que pagar aqui no Brasil. Aqui um outro exemplo, lucros de dividendos. Eu tenho uma empresa lá nos Estados Unidos ou na Europa, qualquer lugar, e gerou lucro para mim. Eu tenho um cliente, inclusive, que eu tenho que ver o caso dele. Ele tem uma empresa na Holanda e essa empresa tem operação lá. Então, ela vai gerar lucro para ele aqui no Brasil. Então, vai cair nessa situação. Então, gerou ó, 30 mil. O imposto é 15%, 4.500. Pô, mas eu já paguei 1.200 lá fora. Então, só vai gerar para pagar a diferença aqui no Brasil. Ele abate o que você já pagou lá fora. Esse é o cálculo. Calcula 15%, desconta o que pagou lá no exterior, paga a diferença aqui no Brasil se tiver valor a pagar. Tudo bem? Vamos lá, vamos seguir para a próxima aqui. Seguindo aqui nesse próximo slide, né? Vamos falar essa próxima tela. Então ele passou aqui algumas informações sobre o novo aplicativo online, multi-exercício. Então assim, existem várias, se você entrar lá no site da Receita, no meu imposto de renda, é uma janelinha que você tem, lá ele tem várias informações. O pré-preenchido ainda não dá para você lançar renda variável, isso só pode ser feito na declaração, então se você tem ações em bolsa e tem renda variável, tem que ser feito no programa PGD. Tá bom? Se é um cliente da Quat, você não vai se preocupar com nada disso, a gente faz tudo para você. Eu só vou pedir as informações para você me passar, para eu poder gerar, né, certinho a declaração aqui, ok? Mas aqui ele explica o que dá para fazer no formato, né, pré-preenchido e o que não dá, tá bom? Para você conseguir acessar todas as informações. E só vai liberar a partir de 1 de abril a pré-preenchida, tem esse problema também. Então, se você quer entregar antes, entrega programa normal, né? Ou liga para mim que eu faço para você rapidinho, né? Hoje eu tive uma cliente, já me ligou, Ricardo, preciso que você me entregue urgente, que eu tenho que apresentar não sei aonde, tá. Eu falei, me manda tudo. Ela já mandou o e-mail, ela mora em Portugal, uma cliente de Portugal. Ela já me mandou o e-mail com tudo, né? Eu já vou ver se eu monto a declaração, já tenho o programa e na segunda-feira eu quero já mandar dela em primeira mão, porque ela precisa da declaração lá para apresentar para alguma necessidade. Então, quem quer fazer entregar rápido, não dá para fazer no programa pré-preenchido dentro do site da Receita Federal. Vai ter que fazer no programinha que é baixado da Receita, tá bom? Bom, é isso aí, pessoal. Agora eu vou falar um pouquinho, algumas orientações da Quality, tá? Aqui é um checklist que eu mando para todos os clientes, onde eu tenho o que? O que é necessário para efeito de imposto de renda, tá bom? Todo ano praticamente não muda a documentação, é sempre a mesma coisa. Então assim, a pessoa esquece, então a gente manda esse checklist para lembrar. Declaração do ano anterior, se fui eu que fiz, não precisa me mandar, tá? Então eu coloco, ó, caso tenha tem que mandar a declaração anterior. Caso não tenha procuração, se eu tenho a procuração para o meu nome, e a primeira coisa que eu peço para o cliente, fazer a procuração para o Ricardo. É uma procuração específica no site da Receita, para que o Ricardo consiga puxar as informações de imposto de renda, entregar a declaração e tudo mais. Ela é uma declaração bem específica para a Receita, tá?
Se eu tenho a procuração, eu puxo a sua declaração do ano passado, eu consigo pegar tudo. E também se eu não fiz o ano passado para você. Se eu fiz a declaração ano passado, não precisa me mandar de novo, claro. Eu já tenho aqui o backup, tá bom? Se caso mudou o endereço da pessoa, tem que mandar aqui, ó. Tem que mandar o endereço atualizado, uma conta de telefone para poder atualizar dentro do programa, ok? E é legal que se a gente atualiza aqui no programa, ele atualiza dentro do seu cadastro na Receita Federal. Ele é uma atualização automática que a Receita faz para a pessoa. As informações de dependentes, esposa, filhos, se é a mesma coisa do ano anterior, não precisa repetir. Agora, se nasceu uma criança nova, um novo filho, vai colocar o pai e a mãe como dependente, pode colocar o pai e a mãe como dependente. Então aí você precisa me mandar as informações, que é título de eleitor, essa aqui já aboliu, ó, podemos até tirar fora, não é mais obrigatório. Eu preciso telefone, desculpa, aqui informações dependentes, nome completo, data de nascimento e o número do CPF da pessoa que vai ser dependente, tá bom? Mesmo que seja bebezinho, tem que ter, tá? Informações pessoais, telefone, profissão, isso, claro, se eu não tenho a declaração do ano passado. Cliente novo, primeira vez que vai fazer com o Ricardo, tem que me trazer tudo isso para eu poder confirmar os dados, ver se está tudo certo. Claro, os informes de rendimento das fontes pagadoras, todos. Isso aqui, se deixar de mandar um, cai na malha fina. Ricardo, mas você não vai entrar lá na Receita, você não vai pegar? Vou entrar na Receita, vou puxar os informes que estão lá, mas mesmo assim você tem que ter o papel, porque se você cai na malha fina, não adianta falar, mas eu puxei da Receita. Tem que ter o comprovante. Isso serve principalmente para as despesas médicas, tá? Mesmo que a Receita ela puxe os dados das despesas médicas, plano de saúde, dentista, etc., você tem que ter o comprovante que você pagou essa despesa médica. Então, informes de rendimentos de fontes pagadoras, empresas, INSS, Previdência Privada, né? Tudo isso aqui. Mas eu trabalhei em 2 empresas, Ricardo. O que eu faço? Manda das 2. Da anterior e da atual. Tá? Se você trabalhou o ano passado em 2 empresas, tem que mandar das 2. Rendimentos isentos. Aqui também, ó, seguro-desemprego, fundo de garantia, indenizações. Então, tudo isso tem que estar bem documentado para a gente poder declarar certinho. Informe de rendimento de banco. Isso é importante para a gente lançar que você tem um saldo bancário, qual foi o rendimento de uma aplicação financeira. Todos os bancos, não pode esquecer de nenhum, tá? Todos os bancos. Comprovante de despesas dedutíveis. Despesas dedutíveis são aquelas que reduzem o seu imposto a pagar. Então, elas são fundamentais para você pagar menos imposto. Então, plano de saúde, que costuma ser o mais caro que a gente paga. Médicos particulares que você pagou e não teve o reembolso, tá? Se reembolsou, você vai trazer o informe de reembolso do plano de saúde, que lá tem o valor da despesa, quanto foi reembolsado e quanto que você pagou, tá? Não pode esquecer, o informe de rendimentos, de reembolsos de plano de saúde, despesas médicas. Psicólogo, dentista, então tudo isso tem que ter o recibo com CRC, com CRM, né? O contador não faz ainda recibo médico. O CRM, que é do médico, fisioterapeuta, tem que ter todos os documentos, os dados e principalmente o CPF do médico, do dentista, do profissional da área de saúde. Tem que ter o CPF dele e tem que ter o CRM, o CRO, se for dentista, etc. Escola. Escola também tem que mandar o total. As escolas fazem, sabe o quê? Elas geram um total do ano. Então toda escola manda, fala, eu quero o total que eu gastei no ano. Então ele vai pegar todo o comprovante total, né? Vai pegar uma folha só e manda já o total que você pagou no ano para a escola. Se você pagou Previdência PGBL, Previdência Privada, às vezes os bancos vendem isso lá pra gente quando a gente vai no banco, né? Então o que você faz? Você traz o informe da Previdência Privada para saber quanto que você colocou de dinheiro e quanto foi para eu poder declarar como uma dedução. Previdência Privada você pode deduzir até 12% do rendimento tributável.
Tá? É interessante para quem paga imposto de renda, é interessante. Pagamento de pensão alimentícia. Se você é pai ou mãe, né, não importa, e paga a pensão alimentícia para o ex-marido ou para a ex-esposa, para o cônjuge, ou mesmo para filhos, você pode deduzir essa previdência privada, ok? Desde que ela esteja judicialmente, né? Tem que ter a decisão judicial daquela pensão alimentícia para poder declarar, tá bom? Se não tá, é complicado, pode dar problema lá na frente. Ricardo, vendas de bens. Isso aqui é um negócio importante sobre a venda de bens. Por quê? Quanto que eu tenho que informar? Então, se você não vendeu e não comprou e não está pagando bem, não precisa fazer nada. Eu só vou atualizar, manter o saldo do ano anterior. Agora, se você tem um carro, você está pagando financiamento, a gente tem que saber tudo que você pagou no ano. Então, tem que pegar o total pago. Ricardo, eu tenho um imóvel que está financiado. Manda todos os comprovantes que você pagou. Pega, é melhor ainda, ó, vai na Caixa, a Caixa tem isso, qualquer banco. Pega lá o extrato de todos os pagamentos para aquele financiamento do ano. Aí você tem o valor total que você pagou naquele ano. Isso é legal, tá? Fica mais fácil para lançar e não tem perigo de errar números. Consórcio, mesma coisa, tá pagando financiamento de veículos, ou pega o total que pagou lá no banco, ou soma o carnê. O pessoal quer me mandar um carnê para eu somar aqui. Pessoal, você tem que mandar o total, não precisa mandar o carnê inteiro. Vou escanear parcela por parcela para o Ricardo. Não precisa. Manda um e-mail, o nosso e-mail de imposto de renda, que eu divulgo para os meus clientes. Manda lá o e-mail com o total pago no veículo tal no ano. Você coloca o total ali que você pagou, só somar as parcelas ali do boleto, tá bom? Imóveis, comprou, vendeu, pega a matrícula, pega o contrato de compra e venda, me manda tudo, que aí eu vou analisar todos os documentos. Matrícula registrada em cartório de registro de imóveis e o contrato de compra e venda, seja na compra ou na venda do imóvel. Se você vendeu, você comprou, você tem que ter esses documentos para apresentar para a gente aqui, tá certo? Bom, de documentação básica principal é essa, tá? Aí cada um tem as suas particularidades, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui importante. Aqui, as deduções. Ricardo, quanto que eu posso deduzir de despesa? Quem faz no modelo simplificado, isso eu vou fazer análise aqui, você não tem que se preocupar com isso. Se você é cliente da Quality, gente, você não se preocupa com nada. O Ricardo e eu e a minha equipe, né? A gente vai fazer tudo para você, inclusive ver qual a melhor forma de declarar. Modelo completo, simplificado. Qual que é a melhor forma? É a forma que gera mais imposto para você, né? Restituição, entendeu? A forma que gerar um imposto maior a restituir é a melhor forma. Ou você paga imposto. Se no simplificado está pagando menos, eu vou no simplificado. Então o que eu costumo fazer? Esse é um procedimento nosso. Eu lanço todas as despesas médicas, tudo que você me mandar. Eu lanço tudo. Aí eu comparo com o modelo simplificado. Para a gente ter como comparar qual é o melhor formato para enviar a sua declaração. Ok? Então vamos lá. Seguindo aqui, a dedução dos dependentes continua o mesmo valor, tá? Não houve alteração. Despesas com escola, mesma coisa, isso aqui é por dependente, tá? Então aqui é o total de dependentes, se você tem um filho, vai deduzir isso. Esposa, enfim, a quantidade de filhos vai multiplicar por esse valor, os dependentes. Escola, lembrando que escola, filhos até 18 anos, se tiver fazendo faculdade, estudando, até 24 anos pode ser dependente. Tá? Você não pode lançar despesas escolares de filho com mais de 24 anos, que ele já não é mais seu dependente, tem que tirar fora da declaração. Se você, titular, está estudando, você pode lançar também, não importa a sua idade. Né? O titular da declaração pode lançar total. Né? E aí inclui marido e mulher, porque marido e mulher tanto faz declarar junto ou separado. Os dois podem declarar as despesas escolares com ele mesmo. Né? Então, se a esposa está estudando, o marido também
você pode declarar, os dois podem declarar e lançar como despesa, porque os dois estão fazendo a declaração em conjunto. Agora, filho não, filho é só até 24 anos, se for dependente da pessoa que está declarando, ok? E se estiver estudando também até 24 anos é dependente. Contribuição INSS oficial, sem limite. Então, tudo que descontou de você lá do INSS, a gente vai deduzir. Previdência privada, que eu falei, ó, 12% dos rendimentos tributáveis. Então, se você tem um rendimento de 100 mil, eu posso abater nas deduções, entrar como dedução, até 12 mil de pagamentos para a previdência privada. É 12% do rendimento tributável total. Despesa médica sem limite. Então, se você, infelizmente, né, tem gente que fala, quero ter muita despesa médica. Eu não quero. Né? Eu prefiro até pagar um pouco de imposto, mas evitar ir no médico, evitar passar em hospital, tomar remédio. Remédio não é dedutível, aproveitando. Né? Tem muita gente que me pergunta, Ricardo, eu posso te mandar as notas fiscais da farmácia? Não adianta, não é dedutível. Então, são poucas despesas, assim, com exceção, né, claro, da parte de consulta, plano de saúde, etc., que aí não tem limite. Agora, existem algumas despesas que podem ser avaliadas se entra ou não entra como dedução. Por exemplo, prótese, né, prótese de uma perna, enfim, alguns tipos de prótese, alguns tipos de lente ocular, enfim, existem algumas regras que permitem esses tipos de deduções. Então, a gente precisa avaliar cada caso. Tudo bem? Empregada doméstica, Ricardo, eu posso deduzir? Não pode mais, já faz algum bom tempo, alguns anos aí que deixou de ser permitido deduzir despesa com doméstica, porque não houve renovação da lei, né? Não houve uma mudança, né? Então a Receita Federal ela não atualizou, né? Não manteve isso. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Aqui eu já falei em relação, né? Aqui não vai precisar mais desse documento. O título eleitor. Aqui nós já falamos, né, sobre a documentação. Sobre os lotes também já falamos. Bom, pessoal, então basicamente é isso que a gente queria passar, né? Essas informações, o que mudou, o que não mudou, os prazos, a forma de fazer. Quem não tem um contador e precisa fazer, pode nos procurar. Procura a gente, o meu contato está na bio, né, aqui na bio ou no meu perfil, vai ter lá o meu telefone celular, que é o meu WhatsApp. Então é só mandar um WhatsApp para mim, Ricardo, eu quero fazer a declaração com você. Eu já vou pegar todos os seus dados, te passar todas as orientações, tudo que é necessário, tá bom? E a gente vai estar sempre dando apoio também para tirar dúvidas. Então, toda novidade que for aparecendo, a gente vai trazendo novos conteúdos para os nossos clientes, amigos e pessoas que nos acompanham, que nos seguem aí no nosso canal do YouTube, nos acompanham nas nossas redes sociais. Um abraço, pessoal, boa sorte com o Leão, boa sorte, muito trabalho aqui para nós contador, né? Vamos arrepiar, mas eu vou confessar uma coisa para vocês, eu fico muito cansado na fase final aí da declaração, porque a gente atende muita gente. Mas é um trabalho muito prazeroso para mim, particularmente falando. Gosto muito de fazer declarações de imposto de renda e ajudar pessoas a resolver os seus problemas fiscais com o Leão, com a Receita Federal. Forte abraço, fiquem com Deus.